Como em tudo em seu pontificado, também a Páscoa de Francisco, do nosso querido Papa Francisco, é um testemunho e um sinal eficaz de esperança para o nosso tempo. Como todos já sabem, o Santo Padre, o Papa Francisco, veio a falecer na Segunda-feira do Anjo, na Pascuela, né? Esse dia em que nós comemoramos a ressurreição de Cristo, porque estamos na oitava Pascal. O Papa Francisco faz a sua Páscoa junto com a Páscoa do Senhor. Quando o Senhor ressurge dos mortos e inaugura a vida, o Papa Francisco não morre, mas entra na vida, como um grande testemunho de esperança para o nosso tempo e para os nossos irmãos. E dentro desse cenário bonito que é a Páscoa do nosso Sumo Pontífice e o seu retorno para a casa do Pai, nós somos assolados por aquilo que, de algum modo, é a leitura que a imprensa faz desses eventos. Evidentemente aqui não é uma posição, não é, contra a imprensa, mas simplesmente a constatação de que nenhum de nós somos especialistas em todas as áreas do conhecimento. E assim como eu não sei muito de jornalismo, é muito visível no nosso tempo o quanto os jornalistas não sabem muito ou quase nada nem daquilo que é a crença da igreja, do aspecto de fé da igreja, e muito menos ainda daquilo que seria o aspecto jurídico ou social. E que por vezes acaba afetando também a nós no modo como nós vivemos a nossa experiência de fé. Então esse vídeo é muito mais um auxílio para aqueles que são cristãos e querem viver esse tempo de luto pelo Sumo Pontífice, de expectativa pelo novo que o Senhor vai fazer, bem como uma resposta para tantas pessoas que me mandaram mensagens perguntando quem seria o novo Papa ou como seria eleito o novo Papa. Então vai ser um vídeo breve para poder partilhar um pouco a partir da perspectiva não de uma pessoa de fora, mas de alguém de dentro da fé, vivendo esse momento. Bom, a primeira coisa que precisa ficar clara, não é, é que para nós que somos cristãos, a morte ela não é o fim. E a gente celebrava isso nessa semana, né? Cristo, nossa Páscoa, venceu a morte. E Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. E é justamente por essa ressurreição que nós temos a esperança de que também aqueles que adormecem com Cristo, com ele ressuscitarão no último dia. E é por isso que a Páscoa do Papa Francisco ela é um sinal preclaro de esperança, né? Nessa Páscoa nós vemos justamente aquilo, né? O céu sendo aberto para que Francisco entre na vida. Isso é uma grande graça, não é uma grande graça. Entretanto, o Papa Francisco falece, né, na oitava de Páscoa. Para aqueles que não são da tradição católica, a fé católica ela entende que alguns mistérios são tão profundos e precisam ser meditados com tamanha intensidade que estende no tempo cronológico aquilo que é o tempo da graça do dia celebrado. Portanto, o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição do Senhor, se estende para nós por 8 dias. Ele vai da Páscoa da Ressurreição até o domingo que nós chamamos Domingo da Divina Misericórdia. Então, nesses dias todos, nós estamos vivendo o domingo de Páscoa. E segundo aquilo que está previsto lá no Missal Romano, na introdução ao Missal Romano, a oitava de Páscoa tem precedência sobre todas as outras celebrações. Portanto, e aí especialmente aos meus irmãos sacerdotes, eu vi que hoje inclusive alguns celebraram com paramentos pretos, a orientação para inclusive ajudar os fiéis a entenderem o mistério da fé e daquilo que nós proclamamos como fé, que é a verdade da ressurreição. Durante esses 8 dias, durante a oitava de Páscoa, nós continuamos celebrando a oitava de Páscoa. Então, o que nós mudaremos na liturgia para os sacerdotes é que nós não nomearemos o Papa Francisco no momento pro-eclésia, no momento que nós rezamos pela igreja, mas o nomearemos no momento pro-defuntibus, né, na hora que rezamos pelos defuntos. Também é interessante que nesse período os sacerdotes coloquem a intenção da missa pela alma do Papa Francisco, mas que continue celebrando com paramentos brancos e com o formulário próprio da oitava de Páscoa. Isso só mudará depois do Domingo da Misericórdia, quando aí sim poderemos rezar a missa pela morte do Pontífice. Então até segunda-feira que vem. Para nós outros que somos leigos, não é? Cabe-nos rezar pelo Santo Padre o Papa, pela sua alma, e cabe rezar também pelos cardeais e pelo próximo conclave que virá. Não é muito interessante para nós entrarmos nessa lógica politizada que a mídia acaba propagando sobre quem seria ou não seria o futuro Papa, se um Papa conservador ou um Papa progressista, até porque essa dicotomia falsa ela não faz parte
daquilo que é o que nós acreditamos ser o papado. E aí a gente aproveita esse tempo, né, que o Senhor nos dá na história da Páscoa do Papa Francisco, também para fazer uma catequese e uma evangelização para aqueles que ainda não são catequizados. O Papa, antes de ser um chefe de Estado, antes de ser aquele que comanda o Vaticano, não é? Ele é o sucessor de Pedro. Ele é aquele que é responsável por guardar a fé transmitida aos apóstolos em Jesus Cristo e de confirmar os irmãos na fé. Então, o papel do Papa não é ser politicamente enviesado, mas ser aquele que é o guardião da fé dos 12, não é? O primeiro a professar e a proclamar essa fé. Portanto, quem será eleito no conclave é aquele que o Espírito Santo suscitar como profeta para esse nosso tempo, diante das necessidades do tempo, diante da vontade de Deus para nós, para conduzir a igreja. Então, o próximo Papa já está, não é, decidido por Deus, e agora os cardeais se reunirão para escutar a vontade de Deus, para escutar a voz de Deus e nos indicar qual dos nossos irmãos, né, do episcopado, do cardinalato, será o nosso novo Papa. Então isso não nos importa, não é? Se esse Papa virá da América Latina, se ele será da África, ou da Oceania ou da Europa. Não nos importa se ele é progressista ou conservador. Não nos importa se ele é preto, branco ou asiático. O que nos importa é que ele é fiel a Jesus Cristo, fiel à fé da Igreja e vai conservar esta fé. É isso que nos interessa. E é por isso que nesse tempo somos chamados a invocar poderosamente o Espírito Santo para que ilumine os cardeais, para que ilumine aqueles que estarão no conclave, para que esse tempo de escuta de Deus seja um tempo também de discernimento da vontade de Deus para toda a igreja. Porque o futuro Papa, né, ele trará para nós justamente essa voz de Deus que nos conduzirá nos próximos anos. Além disso, uma coisa que é interessante, e eu lembrava hoje, desde a hora que eu rezava pela manhã, de uma frase do padre Rafael Augusto, né, numa das nossas conversas, numa das nossas partilhas depois da missa, nós falávamos sobre a Dilexit Nos e conversávamos sobre como os textos do Papa Francisco são textos muito densos e numa linguagem muito simples, né, muito pastoral, mas muito densos. E o padre Rafael Augusto, na sua sabedoria teológica, dizia que Francisco é um daqueles autores que nós precisaremos de tempo para entender e para acolher. Né? Nós vivemos um tempo muito bom, muito bonito que o Deus deu à igreja. Né? Nós vivemos uma época em que muitos papas santos viveram. Né? É interessante pensar que São João XXIII, São Paulo VI, né? E nós temos João Paulo I, né, como um servo de Deus, São João Paulo II, Bento XVI, que também é um servo de Deus, e agora Francisco, papas santos, fiéis à sua vocação, fiéis a Deus, fiéis à igreja, e que iluminam o nosso tempo. Então, mais do que momento de sofrimento e de luta, esse é um momento realmente pascal de celebração, porque vemos que aqueles que são fiéis ao Senhor entram na glória, e é isso que nós celebramos com a Páscoa do Papa Francisco. E ao mesmo tempo é um tempo de conversão para nós, é um chamado para que eu e você vivamos a vida nova do ressuscitado, né? Saiamos das nossas mortes e vivamos aquilo que o Evangelho nos propõe. Abandonemos as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz para viver esse tempo novo e um dia, com a graça de Deus, poder nos unirmos a esses nossos irmãos que nos precederam na eternidade. Portanto, esse não é um tempo de discussões políticas, não é um tempo de querelas políticas sobre conservadorismo e progressismo, é um tempo de permanecermos na fé da Igreja, aquela que é a fé de sempre. Nós tivemos a graça de, nesses últimos tempos, eu tive pelo menos essa graça, de viver sob o pontificado de São João Paulo II, Bento XVI e agora Papa Francisco, e ver esses pontificados como o esforço da Igreja viva de aplicar aquilo que o Espírito suscitou na Igreja lá no Vaticano II. Então, que a Páscoa de Papa Francisco nos ajude a abrir os olhos para a eternidade e a viver muito bem esse tempo pascal. Deus te abençoe, paz e bem.